O trabalho Historiarte se trata de um projeto criado pelo professor Anderson dos Santos a fim de juntar a história com a arte. Nós escolhemos fazer uma paródia sobre a escravidão negra no Brasil, que foi um dos temas abordados durante o semestre de História 3. Em meados de 1550, começaram a chegar os primeiros africanos ao Brasil, trazidos por meio do tráfico negreiro. Na maioria das vezes, os escravos eram sequestrados pelos traficantes africanos e obrigados a entrar nos navios negreiros a fim de serem trazidos para o Brasil, onde eram vendidos nos portos brasileiros. Conforme a colonização no Brasil foi se desenvolvendo e a necessidade por mão de obra aumentando, fez com que o comércio de escravos africanos prosperasse muito. O tráfico negreiro era extremamente lucrativo, tanto para os traficantes quanto para a coroa portuguesa. Os escravos africanos, primeiramente, atenderam às demandas da produção de açúcar nos engenhos e, posteriormente, na mineração. Além da jornada de trabalho ser árdua e cansativa, eram marcadas pela violência vinda dos senhores de engenho. As mulheres negras eram usadas principalmente para os trabalhos domésticos, e até mesmo como amas de leite, onde precisavam amamentar os filhos de suas senhoras, além das muitas vezes que eram exploradas sexualmente. O tratamento que os escravos recebiam era desumano, começando pela forma com que eram trazidos para o Brasil, amontoados, presos, sem muito alimento e precisando fazer suas necessidades no próprio porão dos navios negreiros. Muitos acabaram falecendo e sendo jogados no mar durante o trajeto, e os que chegavam estavam em condições deploráveis. Assim que chegavam ao Brasil, recebiam nomes cristãos e eram obrigados a seguir a religião dos portugueses, além de serem separados e colocados com pessoas que não falavam seu idioma a fim de não conseguirem se comunicar. Se os escravos cometessem qualquer tipo de erro ou desobedecessem, eram considerados rebeldes, e por isso tinham que trabalhar em locais mais perigosos, como fornalhas e caldeiras, além de receber castigos físicos dolorosos. Apesar da Lei Áurea que concedia liberdade aos escravos ter sido constituída no dia 13 de maio de 1888, não fez com que a escravidão e o preconceito acabassem por aí. Até hoje vemos casos e realidades de pessoas que são escravizadas e maltratadas por seu tom de pele ou etnia. Escravidão negra no Brasil. No século XVI, que surgiu do continente africano, foram capturados nos navios, eram muito maltratados. Pouco espaço, pouca água e pouco alimento. Aquele lugar era puro sofrimento. Os que morriam eram jogados ao mar, e os que sobravam viviam para trabalhar. Por armas e alimentos eles eram trocados. Um cavalo valia de 10 a 20 escravos. Chegando ao Brasil agora tem nome cristão. Separa a galera para evitar a comunicação. Em todo tipo de trabalho eram utilizados. Eram maltratados, castigados, chicoteados, torturados. Era assim que o escravo vivia, sem harmonia, trabalhando todo dia. Era assim que o escravo vivia, sem harmonia, trabalhando todo dia. Era assim que o escravo vivia, sem harmonia, trabalhando todo dia. Era assim que o escravo vivia. Preciso achar alguma saída. Será que eu fujo ou tiro a própria vida? Para os quilombos, eles fugiam e os capitães do mato os perseguiam. E a mulher escravizada que trabalhava e ainda era abusada, tratada de uma forma desumana. Anda logo, cadê meu caldo de cana? Depois de 300 anos de muita crueldade, dia 13 de maio com a Lei Áurea, o escravo agora pode ter liberdade. E hoje em dia o racismo tá aí, causando muita dor. As pessoas com preconceito te julgam só por causa da sua cor.
Com o nosso trabalho, tentamos explicar de forma resumida a escravidão no Brasil, mostrando como os escravos eram maltratados, tendo que trabalhar de sol a sol, recebendo uma alimentação péssima, além de serem punidos com castigos dolorosos. Mulheres negras eram exploradas sexualmente e usadas como mão de obra para trabalhos domésticos. A quantidade de africanos que foram trazidos durante 3 séculos foi tão grande que a imagem do trabalho escravo no nosso país associou-se à cor de pele. A escravidão no Brasil foi cruel e desumana. Suas consequências, mesmo se passando 130 anos de abolição, são perceptíveis. Infelizmente, a desigualdade, violência e discriminação que afetam os negros no Brasil são um reflexo de um país que normalizou o preconceito. O preconceito racial, presente em nosso redor, é a herança de séculos de maus-tratos e sofrimentos. Mesmo o Brasil sendo um país de miscigenação, ainda se comete o racismo. Violência que está representada de várias maneiras, porque até nos dias de hoje o branco se vê superior ao preto.